noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Hoje o capítulo número 11, que se chama Educação Doméstica. Nesse trabalho em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, todos os sábados vai ao ar às 19 horas e nas minhas mídias sociais às segundas-feiras, sem horário definido. Então vamos lá, capítulo 11 hoje, Educação Doméstica. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre alienação da população como um todo, da sociedade, de nós indivíduos. Vamos falar de valores na educação infantil. Vamos falar da dica de Kardec. Kardec nos dá uma dica. Vamos falar sobre o processo da espiritualização das crianças. Vamos falar sobre educação do futuro e vamos falar também sobre os educadores que erram. É um pouco disso que a gente vai falar e muito mais, como sempre. Mas antes de iniciar, como de costume, é o momento da nossa oração, da gente se desconectar do mundo lá fora e que a gente possa se conectar aqui dentro. Recomendo sempre a leitura antes, tá bom, gente? Tem aí disponível em PDF, online ou nas livrarias também. Centros espíritas é mais fácil encontrar, ou pode pedir online também para quem gosta do livro em formato de papel. Vamos à nossa oração? Vamos lá. Então convido a todos a fecharem os olhos em conjunto comigo. E agradecemos assim a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, por toda a sua luz, por todo o seu amor. Agradecemos também a Joana de Ângeles, que nos fornece essa obra-prima, esse livro, esse estudo, todas essas reflexões que nos auxiliam tanto na nossa compreensão, nas nossas vidas, e a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos ilumina, que nos permite raciocinar e buscar esse crescimento através das diretrizes do Cristo. Que possamos assim dar o início a mais um estudo desse livro. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar com essa história de educação doméstica que Joana nos traz. Eu retirei aqui alguns trechos para a gente refletir hoje. O primeiro trecho que eu retirei aqui foi o seguinte: Joana de Ângeles nos diz: o excesso de comodidade oferecido pela tecnologia tem ensejado ao materialismo a aplicação da sua lógica pervertida que aliena o indivíduo, por atirá-lo no abismo do inconformismo resultante das ambições desmedidas a que se entrega, na volúpia de tudo gozar de imediato, em face da constante presença da morte aniquiladora. A morte aniquiladora. Quem tem medo da morte? A vida se vive uma vez só, vamos gozar ao máximo. Pessoal, primeiro aqui, alguns pontos que eu retirei nessa reflexão, já que Joana já coloca algumas coisas bem importantes para a gente identificar na sociedade, nos indivíduos e, claro, em nós também, principalmente, porque todo esse estudo, toda essa reflexão aqui não é para a gente ficar olhando para o mundo só e apontando o dedo e classificando e julgando e botando cada um no seu quadrado. É principalmente para a gente tentar buscar no entendimento pessoal o quanto isso me toca, ou não me toca, mas alguma coisa aqui nesse livro com certeza vai nos tocar. Mas vamos lá. Então o que a gente tem hoje em dia? A gente tem tecnologia, a gente tem materialismo que gera essa alienação nos indivíduos. De que forma isso? Sabe aquela história do comportamento de manada? Vou explicar para você o que é o comportamento de manada. Imagina uma manada de bois, muitos bois ou muitas vacas juntos, e de repente um começa a correr. Um boi dá louca, pisa no pé do boi, na pata dele, no pé não, na pata, e ele começa a correr. E de repente todo mundo começa a correr junto. Mas ninguém sabe muito bem por que está correndo, ninguém sabe o que faz.
Só faz. Por quê? Porque todo mundo está fazendo. Só segue, não pensa, não raciocina. É um pouco disso que nós vivemos no mundo atual, ou não? Interrogação. Quantos de nós, sociedade, indivíduos, sabemos verdadeiramente o porquê que a gente faz certas questões ou só está ali acompanhando porque todo mundo está fazendo? Então, se todo mundo faz, eu tenho que fazer também. Mas porque não sei, mas eu tenho que fazer. E de alguma forma isso gera aquela questão do imediatismo, porque a gente tem essa busca do gozo imediato, que Joana ressalta aqui, muito voltado nessa questão do agora, desse momento, não tenho tempo para nada, tem que ser nesse instante para ontem. E isso, o que acontece de alguma forma também, que gera uma percepção quase como uma droga, porque aquela emoção é o prazer a curto prazo, o gozo vem rápido, mas também vai rápido. E aí eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E a vida é um eterno correr atrás do rabo, buscando gozos e momentos de emoções, momentos diferentes, com emoções rápidas, de prazeres instantâneos, curtindo essa intensidade, essa rapidez, mas eu posso afirmar para vocês, vazio, vazio de felicidade, vazio de plenitude. Sabe por quê? Porque é muito raso, porque não tem profundidade, é muito pouco, não tem sentimento, não tem conteúdo. Não estou dizendo que o prazer, o gozo rápido, se fosse ruim, não estaria lá, atenção. É que nem a história da droga, tá, gente? Ah, a droga é muito ruim, etc. Claro que é ruim, é péssima a droga, mas atenção, algum prazer gera. Vou fazer aqui uma comparação bem, desculpa a agressividade, tá, que eu vou falar aqui, bem chula. Se o prazer de uma droga fosse como um soco na cara, ninguém usava droga. Algum prazer gera instantâneo, vale a pena? Claro que não, porque depois o vício e todo o malefício que gera no corpo físico e não só espiritualmente também, a droga é algo completamente reprovável. Mas o prazer existe ali. Ninguém se droga se não existisse prazer. E estou falando drogas, ok? Mas há outros tipos de drogas também. Como essa droga que eu quero dizer, fazendo essa comparação, essa analogia, nessa busca dos prazeres instantâneos, nessa coisa incessante o tempo inteiro, eu tenho que estar gozando, curtindo a vida. Um pouco naquela frase que se escuta muito, que eu falei ainda há pouco, a vida só se vive uma vez, então vamos gozar e aproveitar tudo. Pessoal, eu conto ou vocês contam que não se vive só uma vez? Será que a gente tem essa percepção? Aquela frase nos Estados Unidos, pronto, na língua inglesa, get rich or die trying, quer dizer o seguinte, seja rico ou morra tentando. Será que não é um pouco assim que o mundo vive? O prazer instantâneo que o dinheiro pode proporcionar, o que o dinheiro pode comprar? Interrogação. Quantos de nós, espíritos aqui encarnados nesse planeta, vamos olhar para todo mundo agora, tá? Vibra nessa busca do prazer, da carne, muito ligado ainda, quando a gente faz essa leitura um pouco mais profunda, que a doutrina nos ajuda a perceber, ampliar esse horizonte, muito mais voltado aos prazeres da carne ainda, no primitivo, muito longe da luz ainda, nessa percepção de felicidade. Não estou falando de prazer, não estou falando de gozo, não estou falando de emoção, estou falando de felicidade que Jesus nos apresenta como o final do pote de ouro, digamos assim, que é esse prazer que não entrega isso, e por isso que é raso, e por isso que é como uma droga que se tem e logo aquilo passa rápido e se quer ter de novo. Por quê? Porque não se consegue encontrar algo mais profundo. E a gente consegue algo mais profundo aonde? Através do Mestre Jesus, com o ensinamento dele,
a felicidade que ele nos apresenta, que não é desse mundo, a felicidade através do amor, que está bem distante do que prazer pelo prazer. Então fica a pergunta no ar, como é que a gente busca esse equilíbrio de viver na carne, com as questões de ter e ser, que é isso que a gente vai falar no próximo capítulo, no próximo trecho agora aqui que eu separei. Joana de Ângeles nos diz: assim sendo, agora a gente vai falar, gente, desculpa, só fazer uma introdução, a gente vai falar agora sobre educação infantil, tá? Vamos lá. Assim sendo, é perfeitamente natural que se apliquem os novos métodos educacionais, aqueles que trabalham o educando para ser, para conhecer, para fazer e para conviver, de forma a criar-se condições de amadurecimento psicológico nas novas gerações, ensejando-lhe os meios hábeis para a escolha equilibrada do ter e do ser. Agora vem a dica de Allan Kardec. Allan Kardec, por sua vez, fez da educação moral aquela que se adquire mediante os exemplos dos pais e dos educadores. Então a gente vai falar agora aqui sobre espiritualização. Não, desculpa, sobre. Já pulei um item. Sobre educação infantil. Pergunta: quais são os valores que a gente passa para as crianças? Interrogação. O que mais importa? É o ter ou é o ser? A eterna pergunta que fica. Antes de passar para a criança, questione a você mesmo. O que é mais importante para você? É ter ou é ser? Mediante a tua resposta, você vai perceber o que você passa para o teu filho. Não só o dizer que tem que ser assim ou tem que ser assado, mas são os valores que nós vivenciamos através das nossas realizações, das nossas atitudes na nossa vida, baseados nessas estruturas que nós criamos. Então, se a gente está pautado, se a base, a origem, o cerne da questão é ter, nossa vida toda vai se encaminhar nessa direção. Se for ser, vai se encaminhar numa direção, num outro sentido. Não precisa ser os opostos, dá para ter e ser ao mesmo tempo, dá para caminhar no meio. É um grande desafio. É difícil, mas é possível. Mas a maioria das pessoas vive num oposto, num 8 ou no 80. Muito mais para o ter do que para o ser. Ok? O equilíbrio. Fica a questão o equilíbrio. Então, o que importa mais? O ter ou o ser? E nessa questão, principalmente da educação infantil, que valores nós passamos para as nossas crianças? Fica a pergunta, e aí a gente vem com a dica de Kardec. Kardec deu a dica. Sabe qual a dica que ele deu? Foca na moral. Claro que o intelecto também importa, tá bom, gente? Mas a escola, principalmente a educação mundana, digamos assim, vai focar nesse intelecto. Agora, principalmente o aspecto moral é o que nós podemos dar dentro do lar, dentro dessa educação doméstica para as nossas crianças. Então você, educador, foque na moral, que é isso que mais importa e é isso que mais nos falta enquanto espíritos aqui encarnados. Vamos lá? Próximo trecho que eu separei aqui de Joana. Cadê? Tá aqui. Nos diz o seguinte: a educação tem, portanto, um compromisso com a espiritualização do educando, orientando em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana. Nesse sentido, o amor desempenha um papel fundamental por oferecer valores de equilíbrio nas emoções e compreensão em torno de todas e quaisquer dificuldades detectadas no educando. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar agora sobre espiritualização da criança. Vamos apresentar Deus para as nossas crianças, para o teu filho, para a tua filha. Apresenta Jesus, apresenta a moral do Cristo, além do que a escola vai poder oferecer.
os valores que são importantes para você e que vão ajudar também essa criança no desenvolvimento dela, nesse momento que ela está aqui, na educação dela, na caminhada dela. O reconhecer talvez de uma nova realidade que ela não conhece antes, como um espírito encarnado, pode ser o primeiro momento. Se Jesus faz sentido para você, seja a religião que for, tá, gente? Se não for Jesus também, se for uma outra vertente, mas se tiver Deus Pai, principalmente, e quando a gente vai falar sobre Deus Pai, a gente está falando que é um Deus de amor, é um Deus que acolhe, é um Pai que está acima de nós e que nos ama. Esse é o importante da questão da espiritualização. Atenção, a gente não está falando de crianças espíritas. Se você é espírita como eu, se isso faz sentido para você, melhor ainda. Só que às vezes o que acontece, e acontece muito, as pessoas falam, ah, Nelson, mas o pai não é espírita e não quer saber, não gosta, não quer deixar para levar na evangelização infantil, é complicado, porque ele tem a família que é de uma outra religião, e já começa aquela confusão toda. Pessoal, vamos fazer o seguinte, uma vez por semana, uma horinha, meia hora, estabelece, coloca isso como rotina, e traz Deus, traz Jesus, dentro do limite, combina com o marido, com a esposa, tenta chegar num acordo. O importante é não deixar esse vácuo, esse vazio, tenta apresentar esse Deus que há algo além no mundo, que há algo mais profundo do que só essa materialidade que a gente vivencia aqui, buscando essa proposta do ser, além do ter. Porque se deixar de rédea solta, principalmente nessa questão da informática, de tudo isso que gira no mundo, a chance de ficar focado nisso é muito maior. Então, fazer esse equilíbrio, apresentar essa outra vertente, é um grande desafio, mas uma coisa eu posso assegurar, só vai ajudar essas crianças que chegam aqui e que, voltamos a repetir, estão sob a nossa tutela, sob a nossa guarda, para a gente orientar e tentar dar o melhor ensino, a melhor educação, principalmente o melhor amor dentro das nossas possibilidades. E apresentar Deus, apresentar Jesus é um ato de amor imenso para essas crianças, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo então para o nosso próximo trecho. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Falei tudo. Agora a gente vai falar sobre a educação do futuro. Educação do futuro. Espera aí. Vamos lá, tá aqui. A verdadeira educação necessita resgatar os valores éticos morais que foram relegados a plano secundário, elaborando a conscientização da responsabilidade do ser perante si mesmo, o seu próximo e a vida no qual se encontra sem possibilidade de fuga. A educação para a nova era deve estruturar-se, sem dúvida, no conceito de realização integral, abrangendo os valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. Vou só ressaltar uma coisa que Joana de Ângeles falou aqui, na qual se encontra sem possibilidade de fuga. Pessoal, não tem fuga nenhuma, não tem deixa para depois, não tem pendura na conta. Fez aqui, lá na frente a gente mesmo que busca, tá bom? Então esse entendimento, essa realização, principalmente nesse ensino através da reencarnação. E quando a gente fala reencarnação, as pessoas vinculam muito, ah não, porque isso tem a ver com religião, tem a ver com crendice, não tem nada a ver com isso, tem a ver de um entendimento maior, uma amplitude que a gente vai conseguir compreender, que não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra, tem a ver nesse entendimento do plantio e da colheita, que o que a gente faz aqui, a gente vai rever aqui. E esse plantio pode ser, como eu digo sempre, vou repetir, pode ser flores, como pode ser caco de vidro. Cada um planta o que quer, da maneira que quer, quando quiser. Ou não planta nada também e não vai colher nada, porque o plantio é opcional, mas a colheita é necessária. E aí tem gente que colhe
e quando vai meter a mão na terra e vai lá colher e corta a mão e fica, meu Deus, mas que injustiça que eu cortei a mão. Foi você mesmo que plantou caco de vidro, meu irmão. Desculpa te dizer isso, tá? Desculpa se é duro e se dói. Ninguém aqui é bobo. Ninguém aqui é criança. Nós somos espíritos reencarnantes e a maioria de nós não foi grande flor que se cheire no passado, não plantamos flores. Não é à toa que a gente está cheio de mazela, cheio de egoísmo, cheio de orgulho num mundo como esse. Faz parte do nosso crescimento, mas o importante é que a gente pode hoje fazer um plantio melhor, independente se a gente passou 10 encarnações plantando caco de vidro. Todo tempo a gente pode plantar e agora a gente está com a mão na terra para plantar alguma coisa. A terra está aí na tua frente. O que você vai plantar? O que você vai fazer? Interrogação. Esse é o entendimento para mim da educação no futuro. Tá? Estou compartilhando. Claro que Joana de Ângeles ressalta questões muito mais amplas, essa amplitude, né, principalmente nessa questão educacional com as crianças, dos valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais, que é algo que ainda não se abrange. De alguma forma, nós, enquanto educação acadêmica no mundo, as escolas, enfim, a pedagogia num todo, ainda está muito limitada para o que será, mas de alguma forma também a gente vem fazendo avanços, conforme o nosso avanço científico, o avanço intelectual da sociedade como um todo, também as estruturas, as escolas vão se modificando, porém ainda está muito aquém. Penso eu, tá? Desculpa aqui a minha ignorância talvez de estar falando, mas a minha percepção, pronto. Eu acredito que está muito aquém do que será, mas a gente vem fazendo avanços, isso que é importante. E sim, nós podemos, enquanto educadores, talvez preencher, digamos assim, essa lacuna, esse vácuo aonde a escola tradicional não consegue chegar ainda por falta de bases, estruturas que eu acredito que vão sendo revistas, reeditadas, atualizadas conforme o tempo vem passando, tá bom? O importante é a gente buscar esse ampliar de consciência nessa busca não só de ter, mas principalmente do ser, a busca do aprendizado através do amor. É o crescimento, é o crescer através do amor. É isso que a gente está falando aqui, é isso que Joana de Ângeles está falando, principalmente nessa correção. Como é que ela fala aqui, gente? Espera aí, deixa eu buscar aqui de novo. Me falhou um trecho aqui. Perante a si mesmo, próxima vida, qual... Não, peraí. Me perdi, pessoal. Me perdi, não tem problema, mas a mensagem está dada. O importante é a questão do amor, no corrigir, é isso que ela falou, não sei que trecho foi aqui, me perdi. Mas o corrigir esses espíritos que chegam com suas mazelas, como nós também chegamos, muitos de nós estamos, mas o papel do educador, percebendo de alguma forma essas mazelas que podem e talvez estejam aqui exatamente para nós auxiliarmos esses jovens, essas crianças, nesse corrigir através do amor. Só o amor é a saída, só o amor é esse crescimento que a gente busca quando a gente consegue compreender mais a fundo a proposta do Cristo, tá bom? Vamos seguindo então? Vamos lá que a gente já está avançando, mas já estamos no último trecho. Hoje está até rápido. Estamos conseguindo cumprir nosso horário tranquilamente aqui. Joana de Ângeles nos diz o seguinte. Vamos lá. Entre as características dos educadores devem ser ressaltadas a humildade e a coragem de serem verdadeiros, reconhecendo quando erram, jamais impondo o que desejam, utilizando-se da conduta de adultos e de orientadores. Quando tal ocorre, os educadores percebem que estão sendo manipulados, os educadores não. Quando tal ocorre, os educandos, ou seja, as crianças,
percebem que estão sendo manipulados e perdem a confiança naqueles que lhes deveriam ser modelos de dignidade e de responsabilidade, sofrendo um grande golpe na área da afetividade e do respeito. Então, a gente vai falar sobre os educadores que erram. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Errou, não tem problema. Faz parte, tá? Reconhece o teu erro, fala que errou para a criança e faz diferente. Isso não vai mostrar fragilidade nessa figura da autoridade do educador. Educar é também educar-se. A gente também erra, porque somos humanos, porque somos imperfeitos e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos parar de nos colocar num patamar acima. A gente pode ter autoridade, pode ter representatividade no papel de educador com uma criança, mas não precisa ficar se colocando em cima e olhando para baixo, como um grande rei, como um grande sabe-tudo. Dá para sentar e conversar. E quando a gente senta e conversa, reconhecendo os nossos erros, isso nos aproxima. Quando a gente bate o pé nos nossos erros e fica com essa postura de quem manda sou eu que estou falando, você não sabe de nada, cala tua boca, no sentido que seja, isso nos afasta. A criança não é boba. Criança alguma é boba, ela percebe os nossos erros e de alguma forma isso pode gerar um afastamento, pode gerar uma resistência entre nós. Então quando Joana de Ângeles fala aqui o seguinte: devem ser ressaltadas a humildade e a coragem de serem verdadeiros. Pessoal, humildade e coragem, será que nós somos humildes para reconhecer quando a gente erra na vida? E melhor ainda, e a coragem? A coragem de baixar a cabeça de alguma forma e reconhecer os nossos próprios erros, seja na frente das crianças ou não, com você mesmo na tua vida. Quantas vezes a gente se cobra demasiadamente e não aceita que a gente erra porque a gente quer ser perfeito e fica se punindo porque não podia ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, mas fez. E qual o problema? Faz de novo, tenta de novo. Há sempre uma nova oportunidade. Não tem problema errar. Vamos deixar essa autopunição, essa exigência consigo mesmo tão forte. O que isso vai te acrescentar na tua vida? Vai te estimular? Ficar se punindo, se martirizando que você errou? Que você deveria ter feito de outra maneira? Sim, você deveria ter feito, mas não fez, e aí? Você aceita, reconhece os teus erros, não tem problema. Faz de novo, faz parte, para de se culpar. Larga essa capa da culpa que é tão pesada. É uma capa, sabe aquela capa do Super-Homem? Só que é uma capa de concreto, com chumbo em cima. Que às vezes a gente fica carregando uma vida inteira. E não só, tá, gente? Às vezes a gente fica carregando pós-vida. Desencarnou, tá com esse peso ainda. E às vezes encarna de novo com esse peso. Não sabe de onde, mas tem uma culpa instintiva que vem que tudo se culpa, porque eu deveria. Às vezes não tem nada a ver com aprendizado social, com aprendizado na infância. Tamanha significância, tamanha carga que nós carregamos com essa não aceitação de quem nós somos. Sabe quem nós somos? Imperfeitos. Espíritos imperfeitos, sim, aprendizado, rumo ao amor, mas para caminhar tem que se reconhecer, tem que se entender. E não tem problema errar. O Pai te ama, Jesus te ama, teu mentor te ama, os espíritos de luz te amam e vão te apoiar, independente se você errar ou não. Há sempre uma nova chance, há sempre um novo recomeço. Então vamos seguir nossa vida com tranquilidade, tá bom? Sem bater o pé. Voltando à questão das crianças, reconhece teu erro, aproxima, não afasta. Tá legal? Pessoal, é isso. Terminamos de novo no nosso horário, muito bem. Palavra-chave de hoje, Kardec. Hoje eu escolhi o Kardec com a dica que ele nos deu. Então eu peço a vocês ficarem até o final. Se vocês gostaram desse estudo, espero que vocês tenham gostado.
estiveram até agora aqui, escreve para mim, por favor, Kardec, para eu saber quem me acompanha, que eu gosto muito de saber. Tá legal? Vou fazer minha oração e convido a todos, quem quiser, a fazer comigo, fechando os olhos. E assim agradecemos a Deus, Deus Pai, que nos ama, por tudo, obrigado pela vida, principalmente. Agradecemos também a Jesus pelo teu amor, pela tua luz, pelo teu exemplo, nosso amigo Jesus, nosso companheiro Jesus. Agradecemos também a Joana de Ângeles por compartilhar conosco o seu conhecimento através desse livro, desses estudos, dessas reflexões. E agradecemos a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos ilumina e que nos conecta nesse momento que elevamos o nosso pensamento. Muito obrigado e pedimos ao Senhor autorização a dar encerrado mais esse estudo, esse capítulo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Então, semana que vem, próximo capítulo, eu vou dizer para vocês qual é. A gente vai para o capítulo número 12, que se chama Educação para a Amizade. Isso é muito bom também, falar sobre amizade. Até semana que vem, pessoal. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,